pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao Cristão. Essa semana a gente vai tratar um tema que eu achei interessante para começar essa segunda temporada de vídeos. Foi um tema escolhido a dedo porque eu acho que gera muita curiosidade, né? E eu queria responder isso logo de cara para a gente poder começar bem essa segunda temporada. O tema dessa semana é como me tornei um cristão desigrejado. Pergunta por que eu me tornei um cristão desigrejado. Na verdade, a pergunta ideal seria como, porque não existiu um motivo que me fez me tornar um cristão desigrejado. Na verdade, foi uma série de motivos e de acontecimentos. Ocorreu todo um processo para que eu virasse um cristão desigrejado. Bom, para quem não sabe, eu tive 15 anos na igreja e atualmente eu não frequento mais a igreja. Eu até vou em alguns cultos pontuais, eu até congrego às vezes, mas não tenho uma ficha de membro de uma igreja. Eu até procuro variar, visito uma igreja ou outra, mas eu não sou membro de uma igreja no momento, né? E qual foi o motivo, o que me motivou a não ser mais membro de nenhuma igreja? Eu vou explicar agora. Eu tive 15 anos na igreja e com o passar do tempo eu fui adquirindo um certo conhecimento, óbvio. Eu fiz 3 academias bíblicas em diferentes igrejas e com esse conhecimento que eu fui adquirindo, eu comecei a contestar algumas coisas, né? Através do que eu aprendia e do que o Espírito Santo me direcionava. Através dessa contestação, eu tive o primeiro problema na igreja, que foram líderes e pastores que não aceitavam. Porque eles tiveram um ensinamento desde pequenos, ou um ensinamento direcionado dos pastores presidentes, dos apóstolos, dos bispos, que era contraditório com aquilo que eu estava contestando. Só que eu estava contestando através da Bíblia, da palavra de Deus, e não de um superior entre aspas, que havia me direcionado. Então, eles não aceitavam essa contestação pelo fato de pastores superiores, ou bispos, ou presidentes, terem direcionado o ensinamento de forma diferente. Até aí tudo bem, só que eles não aceitavam a ideia de que eu pudesse estar passando esse ensinamento para outros membros. Então assim, o simples fato de um outro pastor ou de um bispo ter passado diferente para ele não aceitava que eu contestasse, que eu trouxesse um ponto de vista diferente, que eu contra-argumentasse. Isso me deixou muito chateado. Porque na maioria das vezes, eu acredito que eu até tinha certa razão, porque não é nada diferente do que eu transmito hoje para vocês aqui através do canal. É um conhecimento muito parecido. Só que como a gente sabe, tem muita gente que vem aqui e xinga a gente, né? Da mesma forma, os pastores também não aceitavam. Então, isso foi uma coisa que me magoou muito. Segunda coisa, eu frequentava uma igreja pentecostal, né? Todos os 15 anos eu fui de igreja pentecostal. E eu comecei a ter um problema com o movimento pentecostal, na verdade. O problema começou com esse movimento, que era a ausência de palavra. Porque até hoje a gente consegue perceber nas igrejas pentecostais que o show é mais importante que a palavra. Então assim, você pode ter 2 horas de palavra, uma palavra super edificante, mas se ninguém rodar, ou gritar, ou falar em línguas, o culto não foi agradável, o culto não foi interessante, porque não teve esse movimento chamado por aí de reteté. Então isso começou a me chatear mais ainda, porque eu saía da minha casa no intuito de aprender mais da palavra, de me edificar, no intuito de congregar no geral. E o que acontecia era mais ou menos um show. Então o pessoal chegou a acontecer diversas vezes, o pessoal ficar no reteté 2 horas e não ter palavra, não ter louvor, não ter nada, entendeu? O seu culto todo só aquilo. Então isso começou a me irritar num nível um pouco acima do normal, eu já estava muito irritado. Aconteceu diversas vezes de eu ir para a igreja com o intuito de adorar e sair de lá irritado. É claro que eu não deveria olhar para o homem, eu deveria, lógico, como todo mundo fala, como todo cristão fala, né? Olhar para Deus e se preocupar só com a minha salvação. Só que eu não consigo dividir o que é bom e o que é ruim para mim e ver todos os irmãos aceitando aquilo como certo, aceitando tudo como bom. Eu me preocupo também, me preocupava também com os irmãos. Então isso foi me preocupando muito. Eu comecei a fazer um trabalho de formiguinha, né, dentro da igreja, de tentar evangelizar um ou outro, porque é um absurdo a gente falar de evangelizar cristão, mas hoje é uma realidade. A gente tem que, infelizmente, evangelizar os cristãos. Então, aos pouquinhos aí, trabalho de formiguinha, eu fui evangelizando alguns, consegui mostrar a verdade para alguns, a grande maioria me criticou muito, e eu fiquei muito chateado com isso, né? Foi mais um dos motivos. Um outro motivo também é porque eu sempre trabalhei na igreja. Durante esses 15 anos eu sempre trabalhei nos ministérios da igreja. E eu não sei se no geral, mas eu tenho uma visão que na maioria das igrejas,
eles têm muita mania de fazer as coisas de qualquer jeito, assim. Tudo acontece muito jogado, entre aspas. E a gente vê que em diversos outros segmentos, seja religioso ou não, as coisas são tão bem feitas e acabam sempre tendo um resultado melhor. Então por que na igreja não pode ser dessa forma? Eu já toquei em bandas, gospel secular, e a gente sempre procurou ensaiar ao máximo, se esforçar ao máximo. Eu já tive grupos de estudo da palavra e científicos, e a gente sempre se esforçou ao máximo para estar estudando melhor. Só que quando a gente trata de um assunto da igreja, quando é um ministério da igreja, isso nunca ocorre, especialmente vindo dos líderes maiores da igreja. Então, assim, os pastores presidentes, os pastores locais, os líderes, eles nunca estão preocupados em fazer o melhor, eles nunca te dão oportunidade de fazer o melhor. Então eles estão sempre tentando, muito pelo contrário, reduzir o tempo de ensaio. Às vezes você nem ensaia e eles querem que você toque ou cante. Às vezes eles trocam a música em cima da hora. Isso acontece não só nas igrejas pentecostais, mas em todas as igrejas que eu já presenciei isso, né? Todo lugar que eu visito eu presencio esse tipo de cena. E realmente isso é muito irritante. Então eu me desfiliei do ministério, né? Comecei a congregar, continuar congregando na mesma igreja, mas desfiliado do ministério, né? Eu pedi para me retirar do quadro de membros. E isso continuou me entristecendo, porque eu continuava vendo as mesmas coisas acontecendo e eu questionando e as coisas acontecendo ainda. Isso me trouxe um problema grave, que foi a tristeza de congregar. Isso eu não gostaria nem de estar falando aqui, mas infelizmente foi o que aconteceu. Eu comecei a ficar triste por congregar. Eu ia para a igreja a fim de congregar, a fim de adorar, e chegando lá eu via tanta coisa errada que eu começava a me entristecer. Meu coração se entristecia. Então eu ia para lá, eu não aprendia, ou aprendia muito errado, e obviamente com o conhecimento que eu tinha, eu sabia discernir, mas a maioria dos meus irmãos não, então eu via os irmãos aprendendo errado. Isso me chateava muito. Eu via os ministérios trabalhando de forma desleixada, e isso também me preocupava muito, me entristecia muito. Eu via a palavra sendo deixada de lado, isso também me entristecia muito. Eu via muita heresia quando se trata de um movimento do Espírito Santo. Eu via muita heresia, isso me entristecia muito. Então assim, era uma espécie de escala de saturação. Eu chegava na igreja muito a fim de cultuar, e durante o culto essa escala de saturação ia aumentando a certo ponto que no meio do culto eu já não estava mais a fim de permanecer naquele lugar. Já estava me sentindo muito oprimido ali dentro. Eu já não queria mais congregar. Então eu comecei, de uma forma ou de outra, aos poucos deixar de congregar num culto de semana, aos poucos chegar atrasado num culto de domingo, aos poucos intercalar a minha frequência em Santa Ceia. Então eu comecei aos poucos a me afastar da igreja. E quanto mais eu me afastava da igreja, mais eu procurava aprender por conta própria, e por estudos, por intermédio de cursos bíblicos, e por diversos outros meios de aprendizado, e eu adquiri um conhecimento melhor. Então eu comecei a perceber que eu estava sendo um cristão melhor longe da igreja do que congregando. Eu comecei a ter um discernimento melhor sobre a questão musical, sobre a questão do dízimo, sobre a questão do mover do Espírito Santo, sobre a questão da salvação, sobre todas as questões da Bíblia. Eu comecei a entender coisas que na igreja eu nunca tinha entendido. Eu comecei a ter um discernimento que em 15 anos de igreja eu nunca tinha tido, eu nunca tinha percebido. Eu tive uma percepção melhor. Eu comecei a sentir o Espírito Santo me direcionar de forma mais intensa. Eu comecei a sentir que ele de fato estava me convencendo do que era bom e do que não era bom. Diversas vezes eu deixei de fazer coisas porque eu senti diretamente o Espírito Santo me falando que não era para fazer. Enquanto eu estava na igreja, o Espírito Santo havia sido substituído pela presença do pastor, que me direcionava o que fazer ou o que não fazer. Muitas vezes me direcionando para não fazer aquilo que eu deveria fazer, me direcionando para fazer aquilo que eu não deveria fazer. Então isso realmente eu pude sentir depois que deixei a igreja. O segundo ponto que foi muito positivo para mim depois que deixei a igreja foi a questão da liberdade. Eu gosto de uma frase do pastor Caio Fábio, que na verdade é artigo da Bíblia, e para mim é o ponto crucial para um desigrejado se sentir bem fora da igreja. Que ele diz que você conhece a verdade e a verdade te liberta. Isso, óbvio, é um trecho bíblico, só que ele usou para justificar a escolha dele de se tornar um pastor desigrejado. E claro, eu uso para justificar a minha também, porque é muito coerente com o nosso novo estilo de vida. Depois que eu conheci a verdade da Bíblia,
depois que eu comecei a conhecer o Evangelho de Cristo, de fato, genuíno e puro, eu fui liberto de diversas grades da igreja. Porque é óbvio que a gente se sente preso no mundo porque a gente é diferente. O cristão, ele tem diversas coisas que não convém a ele fazer, e ele vai se sentir um pouco privado. Só que essas coisas que te privam, ao mesmo tempo elas te trazem uma alegria imensa pelo fato de você não tá sendo conivente com essas coisas. Então assim, você é cristão, você sente, pô, isso aqui não me convém fazer. Isso não te gera uma tristeza, logicamente te gera algo que te prende, entre aspas, mas você sente algo muito melhor por não fazer. Só que na igreja existem prisões que realmente te prendem de fato, que você se sente realmente mal. Eu já falei sobre o terrorismo do dízimo aqui em outro vídeo, e realmente é uma coisa que prende muitas pessoas. Porque como eu já falei naquele vídeo, muita gente não tem condições de contribuir, não só com o dízimo, com a oferta também. Não tem condições, mas contribui por obrigação. Por exemplo, você trabalha no ministério, você é obrigado a contribuir. Se você não contribuir, eles te cortam no ministério. Isso acontece em muitas igrejas, na grande maioria das igrejas. Então você, às vezes, sem ter condições de contribuir, você contribui. Segunda coisa que acontece em algumas igrejas agora, é a questão do alvo. Você trabalha no ministério, você tem que fazer uma contribuição mensal para o ministério. Senão você é cortado. Isso também, às vezes a pessoa não tem como, mas mesmo assim ela contribui. São grades que a igreja vai te colocando. Você é do ministério, você não pode pregar, cantar, contribuir em outro ministério. Então se você tiver um evento em outro ministério, você não pode ir lá adorar a Deus nesse outro ministério, nesse outro evento. Porque você é desse ministério. Então isso é uma outra grade. Então existem diversas grades que a igreja te coloca que te prendem de fato. Você de fato se sente angustiado por essas grades. E quando você se torna um desigrejado, você tem a autonomia de questionar o que você quiser. Você tem autonomia de adorar a Deus onde você quiser. Você tem autonomia de contribuir quando de fato seu coração te propôs contribuir. Então isso é muito bom. Eu me senti muito livre depois de sair de uma congregação. Então hoje, não é que eu não vou à igreja, não é isso. Eu até vou à igreja, mas esporadicamente na igreja que eu tenho interesse de ir, no dia que eu tenho interesse de ir, e isso me gera uma adoração, um ato congregacional muito mais espontâneo e de fato muito mais agradável, porque eu quero ir numa igreja hoje onde o louvor seja algo mais forte, né? Uma igreja que tem um louvor como primícia. Então eu vou numa igreja, louvo e me sinto muito bem, adoro a Deus, congrego e volto muito feliz. Hoje eu estou a fim de ouvir uma palavra mais forte, então eu vou numa igreja que tem uma base mais forte na palavra, e eu escuto a palavra, aprendo, e sou muito feliz dessa forma. Eu vou te dizer que hoje eu sou muito mais livre, hoje eu sou muito mais feliz, hoje eu me sinto muito melhor, e também hoje eu sou dono do meu nariz. Eu não sou mais uma ovelha de cabresto de nenhum pastor. Hoje eu faço aquilo que o Espírito Santo me convence que é bom fazer e não faço aquilo que não me convém. Isso é muito bom. Eu não preciso mais de um pastor me definindo o que eu posso ou não fazer. E eu tenho certeza que hoje eu sou um cristão melhor. E eu acho que eu estou muito mais apto à salvação agora do que eu estava na época. Então assim, eu não estou levando você a virar um cristão desigrejado. Eu não estou te recomendando que seja um cristão desigrejado. Eu só estou querendo te mostrar que ser um cristão desigrejado não é pecado e pode ser muito bom. Se você está bem na sua igreja, se você se sente bem lá, se o seu pastor é um bom pastor, se você acredita nos pilares da sua igreja, se você se adequa à forma de conduzir o evangelho que a sua igreja te apresenta, siga na sua igreja, não troque a sua igreja, continue sendo fiel às doutrinas da sua igreja e siga a base doutrinária do seu pastor e do seu ministério. Se você não se sente bem, procure outra igreja. Outra igreja que se adeque ao seu padrão, outra igreja que você se sinta melhor, outra igreja que você consiga congregar numa boa. E se você não achar, se você não conseguir se sentir bem numa igreja, não tenha medo de se desigrejar. Não deixe de congregar, não deixe de ir à igreja, mas assim, faça algo através do Espírito Santo e não através do ministério de um pastor. Vá na igreja que você quiser ir, quando você quiser ir, quando não, estude a palavra na sua casa e siga a doutrina da palavra de Deus, porque a verdadeira doutrina é aquela que Jesus nos ensinou. Então siga a doutrina da palavra de Deus.